Olá, senhores. Já tratamos dos meios diretos de pagamento, inclusive falamos do tempo do pagamento, que é um meio direto do pagamento. O tempo até ficou truncado junto com a gravação, desculpem, mas é o tempo do pagamento. As outras formas, os outros elementos do pagamento já tinham sido observados, então agora vamos para a forma indireta, ou os meios indiretos de extinção das obrigações previstos no Código Civil. Esses meios previstos são pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação do pagamento, da ação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão de dívidas. Na verdade, eu gostaria de, nesse momento, fazer apenas uma breve consideração sobre cada uma delas e depois, em cada aula, abordaremos uma ou duas formas aí de extinção dessas obrigações. Essas não são as formas usuais. A forma usual é: o meu vencimento foi hoje, fui lá, fiz o pagamento, extingui a obrigação. Essa é a forma usual. Existem razões, motivos e situações pelas quais se leva alguém a usar um desses outros meios indiretos de extinção de obrigação. A consignação em pagamento, ela é muito utilizada sobretudo em casos de recusa ou em situação grave como a qual vivemos, como essa pela qual passamos. Estou falando aqui da época do Covid-19, então nesse momento muitas obrigações não podem ser adimplidas, as pessoas querem fazer o depósito, às vezes o credor não quer receber porque tem a pretensão de despejar a pessoa. Então existem situações em que é melhor você se prevenir, né? Um divórcio envolvendo os cônjuges, os dois querendo receber do locatário, o melhor locatário não pagar ninguém, vai lá e faz o depósito judicial do valor do bem. Esse, entre aspas, depósito judicial nada mais é do que a consignação, né? Então, consignação é algo que a gente já ouve falar bastante, conhece, e é aquilo que eu sempre digo aos senhores, né? Na verdade, o direito é colocar na forma técnica muitas das coisas do seu cotidiano, direito civil, direito do cotidiano. Então, depósito judicial é uma coisa que todo mundo ouviu falar, né? Então, depósito judicial hoje ganha nome, chama-se consignação em pagamento, ou pagamento em consignação, e a gente passa a aprender detalhes deles na nossa próxima aula. Subrogar-se é efetuar o pagamento. Isso daí é muito feito pelo terceiro interessado. Então, o terceiro interessado, que poderá vir a ser demandado pelo seu vínculo na obrigação, ele vai lá, faz o pagamento e subroga-se na posição de credor. Sai o credor, satisfeito, feliz, fica esse terceiro interessado que se subrogou no direito do credor. Vocês perguntariam para mim, e o devedor, Marilena? O devedor continua na sua honrosa posição de devedor, né? Devedor, gente, só se livra da dívida pagando. Aqueles apressadinhos falam assim, pagando ou morrendo? Não, morrendo pode quitar a pessoa, a dívida não quitou. E o patrimônio daquele que falece é que responde por suas obrigações contraídas. Portanto, o patrimônio dele, o espólio, deverá fazer o pagamento dessas dívidas. Portanto, se o senhor está na condição de avalista, o que seria uma péssima condição, mas às vezes é inafastável por conta dos compromissos assumidos ou da posição social que você exerce. Quem é empresário vai ter que avalizar eventual empréstimo como pessoa física. É uma garantia daquele que empresta o dinheiro. Então, você está na posição de avalista, você está na posição de fiador, esse não tem explicação. Então, aí sim, você é um terceiro interessado em não ter o seu nome negativado, eventualmente. Então, vai lá e deposita, né? Vai lá e paga o credor sai, está extinta a obrigação para o credor, mas a obrigação em si não está extinta. Apenas houve a mudança na posição do credor. Então, subrogar é substituir. Então, você vai lá e substitui-se. Também será objeto de aula própria. Imputação no pagamento. Aqui a gente tem um devedor contumaz, né? Então ele tem diversas dívidas, todas com o mesmo credor. Ele já não sabe mais o que ele está pagando. Na verdade, ele tem que imputar. Eu tenho valor suficiente para quitar mais de uma, mas não todas. Então o que eu estou pagando? Então, cabe a você, que é devedor, imputar o pagamento, falando, olha, eu estou pagando isso, pagando aquilo,
né? Então a gente vai aprender sobre isso, que é um direito pouco exercido no Brasil, hein? Mereceria um pouco mais de cuidado, de zelo e de conhecimento a imputação do pagamento. Dação em pagamento ocorre sobretudo em situações como essa, nas quais a gente vai entrar. Já estávamos um pouco nela, tentando sair dela, mas entraremos numa crise econômica, isso é um fato, não é uma praga, é uma realidade. Entraremos numa crise econômica e geralmente em crises econômicas o dinheiro se torna curto. Então o dinheiro se torna curto, mas sua necessidade ela existe. Então como é que você vai pagar o credor? Uma forma de pagar o credor é substituindo o valor em dinheiro por um bem. Isso aqui é dação em pagamento. A novação é algo muito especial. A novação é a substituição com a extinção da obrigação anterior por uma nova obrigação que você acaba de contratar, né? Então a novação ela merece também todo um cuidado no seu trato, porque a novação ela pode levar muita gente a fazer, na verdade, uma repactuação de dívida, achando que isso é inovação. Inovação tem que ter um elemento novo, a ideia de inovar. Então, o que eu estou inovando? Eu não posso pegar um empréstimo para cobrir o outro. Isso não inovou em nada. O que você inovou aí? Então, a ideia da inovação ela é muito própria, ela tem algumas características peculiares e alguns elementos que podem trazer confusão. Compensação é outro instituto. A compensação é o fato de você ter ali simultaneamente duas pessoas na posição de credor e devedor uma da outra, né? Então você compra algo de alguém, portanto está devendo para ele, mas ele também comprou algo seu. Que tal a gente evitar a inútil circulação de riquezas fazendo aí a compensação? E aquilo que resultar, o A ou o B pagam um ao outro sem que haja a necessidade da inútil circulação de riqueza, ou seja, eu deposito o valor integral na sua conta do débito que eu tenho contigo, você deposita o valor integral do débito que você tem comigo. A gente fez circular dinheiro de forma idiota, né? Então, vamos compensar esses valores. Sobrou quanto para a Marilena pagar? Mais R$40? Tá bom, te pago em dinheiro o valor de R$40, compensadas as obrigações. Então, a compensação ela é muito útil. A confusão. A confusão é quando se confunde na mesma pessoa a situação de credor e devedor. Isso ocorre muito na situação de morte de alguém que detém aí uma empresa ou que tenha feito empréstimo a um filho, né? Então, fez o empréstimo para o filho que era credor, portanto, do filho, veio a falecer, esse filho também é herdeiro. Existe uma confusão parcial, se houver mais irmãos, ou total, se não houver mais nenhum. Existe uma confusão parcial ou total que poderá suspender ou extinguir a obrigação, o que será objeto da discussão aqui, se a confusão suspende ou extingue. E a remissão das dívidas, remitir, né? Então a gente tem a remissão das dívidas e aí a expressão é no sentido de perdão, né? A remissão da dívida é a ideia de perdão da dívida. Esse perdão, aí a gente precisa saber se essa é uma dívida solidária ou não, né? Para ver se isso vai se estender, de que forma, que aqui a gente vai ter que juntar com aquelas obrigações solidárias para entender exatamente como é que fica esse histórico. Então, tá aí. E essas são as cenas dos próximos capítulos. No nosso próximo encontro, conversaremos sobre consignação em pagamento. Até mais, senhores, cuidem-se. Beijos virtuais.